Voltamos com o nosso programa, continuamos conversando com o professor Tadeu Bergamo. Professor, antes de irmos ao intervalo, o senhor falava sobre a conduta necessária, né, de um vereador para que ele tenha mais o apoio da população, principalmente do seu eleitor, no que diz respeito à sua independência política, né? E tinha algo a acrescentar, nós acabamos indo ao intervalo, o senhor acabou não concluindo, mas teria alguns pontos, né, a serem acrescentados à sua fala ainda, fique à vontade. O que eu estava comentando exatamente dessa questão, que no meu entendimento, né, que o vereador tem que passar muito essa imagem da seriedade. Eu entendo que seriedade é tudo em política e os reflexos a nível nacional e estadual estão aí para corroborar com essa afirmativa, né? O que eu ainda queria dizer a respeito desse trabalho do vereador, dessa questão da conquista dessa respeitabilidade, está também na sua capacidade de entender que a Câmara de Vereadores não é uma caixa de bondade. A Câmara de Vereadores é um lugar para discussão e para isso as pessoas precisam estar muito preparadas. A pessoa tem que estar preparada para enfrentar um debate profundo a respeito dos problemas da cidade. Ela tem que estar preparada para analisar um projeto de lei que tramita e as suas consequências, porque nenhuma medida é encaminhada para o Legislativo de forma gratuita. Então a Câmara de Vereadores não pode funcionar como uma caixa de bondade. Eu sempre digo que o vereador, no exercício do seu mandato, tem que avaliar o seguinte: eu entro como vereador, eu sou um trabalhador, ou eu sou um empresário, ou eu sou um funcionário público. Quando eu entro na Câmara de Vereadores, eu tenho um custo de vida dentro da cidade de X. Então eu preciso trabalhar para o dia que eu sair, não for mais político, não tiver mais mandato, não tiver mais esse recurso público como ordenado no final do mês, que eu retornar para a minha atividade, essa atividade tem que me custar menos do que custava quando eu entrei. Então, esse é um parâmetro muito importante para as pessoas avalizarem sobre como deve atuar um vereador para que a sociedade se desenvolva. Porque ninguém mais aguenta aumento de carga tributária. O brasileiro é um dos povos que mais paga imposto do mundo, com um retorno, às vezes, muito sofrido. Então, essa é o que eu digo, é um nível que eu estabeleço nas conversas que eu tenho com as pessoas que me procuram e às vezes em conversa com alguns vereadores sobre como ele deve balizar essa conduta, porque é daí que ele vai tirar um parâmetro para o seu trabalho. Bom, quando o senhor fala em relação a bens materiais conquistados durante a carreira política desse legislador, é errado, então, ele adquirir bens com aquilo que se ganha durante a sua jornada política, professor? Não é nesse sentido. É no sentido de que ele tem o patrimônio dele, ele tem uma rentabilidade, isso tem um custo para ele atuar dentro da cidade. Então, ele tem os impostos municipais, ele tem outros impostos. Então, ele tem que trabalhar no sentido de quando ele sair do mandato, que o custo desse encargo todo dentro do município não seja maior, que seja menor, porque assim ele vai conseguir se desenvolver mais, quem sabe aumentar o número de trabalhadores, aumentar o número de empregos e desenvolver melhor a cidade. Quer dizer, a comunidade como um todo, o ambiente de negócios de um município, essas coisas só vão se resolver e vão se desenvolver na medida em que você conseguir reduzir o quanto você paga para atuar naquela cidade. A escolha de um empreendimento de estar na cidade A ou estar na cidade B é feito com base em análise de quanto custa eu funcionar na cidade A ou funcionar na cidade B. Bom, na sua função específica, no quesito fiscalização, né, das ações do Poder Executivo, professor, para qual secretaria deve se dirigir esse tipo de trabalho por parte dos vereadores? Bom, eu acredito que o trabalho de fiscalização ele é um trabalho que deve ser permanente e dirigido para todas as secretarias de onde você saiba que existam recursos que são aplicados para o desenvolvimento de atividades que tenham como finalidade o desenvolvimento das atividades do Poder Executivo, do Legislativo
e, por consequência, também da questão de todo esse funcionamento da máquina pública, né? Inclusive a folha de pagamento. Não há por que dizer que não se pode também fiscalizar a folha de pagamento. Acho que a folha de pagamento hoje, ela é no Brasil o grande empecilho para que os municípios tenham algum poder maior de investimento para desenvolver as suas cidades. Tanto ela é importante que há alguns anos atrás foi estabelecida uma lei de responsabilidade fiscal, onde o principal objetivo foi frear o crescimento do tamanho da folha de pagamento. E aí você tem obras, você tem investimento em educação, você tem investimento em infraestrutura, que deveriam ser objetos permanentes do trabalho do vereador. Eu gostaria de dizer que quando a Câmara de Vereadores se omite, ou esse trabalho fica relegado ao segundo plano, a gente assiste coisas que acabam acontecendo nas cidades e que a sociedade como um todo acaba sofrendo. Então, o que eu vejo hoje, qual é a prioridade deveria ser na cidade de Barreiras? Eu acredito que nós precisamos muito da revisão do nosso Código de Posturas. Você vê os problemas que nós temos de calçada, é uma herança que vem de um trabalho legislativo de muito tempo. Os problemas que nós temos de um loteamento que não tem, que tem saída para uma única via, isso é um problema do Código de Postura. A autorização para você pegar um lote de 360, dividir em 2 de 180, reduzindo o tamanho da unidade habitacional familiar, diminuindo o IDH daquelas famílias que moram naquele lugar, a falta de água em alguns lugares, a questão da iluminação pública que falta em outros. Isso tudo é uma questão de previsão no Código de Posturas. Eu costumo dizer que o que eu acho de muito engraçado quando eu verifico aqui em Barreiras é a questão da fiscalização sobre o habite de uma residência que foi construída. Eu fiquei muito espantado a primeira vez que eu fiz isso aqui, porque as pessoas que foram fazer esse trabalho, eles não levaram, por exemplo, o projeto da habitação. Então, eu não acredito que poderia ter sido feita uma fiscalização para a concessão de um habite se você não sabe qual é o tamanho da obra que foi autorizada e qual é o tamanho da obra que foi feita. Então, isso acaba se refletindo no desenvolvimento da cidade. Então, se você tem uma autorização para construir 2 pavimentos, mas você constrói 3, alguma coisa está prejudicada nisso aí. E alguém tem que cobrar esse tipo de fiscalização. E esse é o trabalho do vereador. O vereador é a pessoa mais importante nesse aspecto. A Câmara de Vereadores, quando aprova, por exemplo, essa questão da autorizar a partilha de um lote em 2, ela está contribuindo para que a imagem daquele bairro, a qualidade de moradia daquele bairro onde essa medida foi introduzida, como sendo exatamente uma coisa que poderia ter sido evitada. E daí a importância do Câmara de Vereadores. Nós estamos conversando com o professor Tadeu Bergamo. Nós vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos.